Você só serve para cuidar da casa. Helena. Então faz um favor e não se mete em assunto de empresa. Marcelo não levantou a voz. Nem precisou. A frase saiu no meio do jantar. Entre o tilintar dos talheres e uma risada curta de Augusto, diretor comercial da Vasconcelos Design. À mesa também estava Teresa, mãe de Marcelo, que abaixou os olhos para o prato como quem tinha acabado de ouvir uma inconveniência pequena demais para merecer resposta. Helena continuou segurando a taça de água havia 5 minutos. Ela só tinha feito uma pergunta. Por que a empresa estava aumentando a produção da linha de móveis corporativos se 3 clientes grandes já tinham atrasado pagamentos naquele trimestre? Marcelo apoiou os cotovelos na mesa e sorriu daquele jeito que ela conhecia bem. Era o sorriso que ele usava antes de explicar alguma coisa para alguém que considerava lento. Porque eu sei administrar minha empresa. Helena soltou a taça. Eu não falei que você não sabe. Falou. Sim. Só usou mais palavras. Augusto riu de novo. E foi aí que Marcelo completou. Você só serve para cuidar da casa. Dessa vez ninguém riu. Helena olhou para ele por alguns segundos. Não fez cena. Não perguntou se ele tinha mesmo coragem de falar aquilo na frente dos outros. Só puxou o guardanapo do colo, dobrou uma vez e deixou ao lado do prato. Tá bom. Marcelo franziu a testa. Tá bom o quê? Eu ouvi. Ela se levantou. Naquela noite, Marcelo achou que tinha vencido uma discussão. Só não percebeu que Helena havia acabado de tomar a primeira decisão da vida que não pretendia discutir com ele. Se você já viu alguém ser diminuído dentro da própria casa, até começar a acreditar que não vale nada, presta atenção no que Helena vai fazer daqui para frente. E me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Se você chegou agora, aperta inscrever, porque essa história ainda está só começando. Helena entrou no quarto e fechou a porta sem bater. A cobertura no Itaim Bibi tinha sido escolhida por ela 6 anos antes. Quando Marcelo ainda passava noites fazendo orçamento na mesa da cozinha e dizia que um dia compraria um apartamento onde a janela fosse grande o bastante para ver São Paulo inteira. Na época, os dois riam quando o elevador do prédio antigo quebrava. Agora tinha um motorista, governanta 3 vezes por semana e uma sala que quase ninguém usava. Helena abriu o armário, não tirou mala nenhuma. Sentou na beirada da cama e pegou o celular. Havia uma mensagem de 15 dias antes que ela ainda não tinha respondido. Era de Lívia, uma antiga colega da faculdade. Você ainda faz aquelas planilhas absurdamente boas, ou o casamento acabou com esse talento? Helena tinha lido aquilo rindo. Depois deixou para lá. Ela abriu a conversa. Ainda faço. A resposta veio menos de 1 minuto depois. Então amanhã toma café comigo. Helena ficou olhando a tela. Do outro lado da porta, ouviu Marcelo entrando no corredor. Ele abriu o quarto sem bater. Vai ficar emburrada. Não. Helena. Pelo amor de Deus. Eu falei daquele jeito porque você me colocou numa situação chata na frente do Augusto. Ela ergueu os olhos. Eu fiz uma pergunta sobre uma coisa que você não entende. Eu entendo o fluxo de caixa. Marcelo soltou uma risada curta. Você fez administração há quanto tempo? 8 anos. 7. E trabalhou quanto na área? Ela não respondeu. Marcelo percebeu o silêncio e pareceu satisfeito. Pois é. Helena passou o polegar pela lateral do celular. Ela tinha trabalhado 11 meses numa empresa de consultoria antes de o pai de Marcelo sofrer um AVC. Naquele período, Marcelo acabava de assumir a pequena fábrica da família. Os horários ficaram impossíveis. Teresa precisava de ajuda. A empresa precisava de alguém organizando contas, fornecedores, pagamentos e até os almoços com possíveis clientes. Helena saiu do emprego dizendo que seria por alguns meses. Nunca voltou. Nos primeiros anos, Marcelo agradecia. Depois passou a dizer que ela ajudava. Mais tarde, começou a dizer que ela não trabalhava. Naquela noite, pela primeira vez, tinha ido além. Ela só servia para cuidar da casa. Marcelo afrouxou a gravata. Eu tô cansado. Amanhã a gente esquece isso. Helena olhou para a camisa branca que tinha separado para ele de manhã.
porque sabia que aquela era a única que não apertava no pescoço durante jantares longos. Claro. Ele pareceu aliviado. Boa. Foi tomar banho. Helena olhou para o celular mais uma vez. Lívia tinha mandado o endereço de uma cafeteria na Vila Olímpia. Ela respondeu. Que horas? Na manhã seguinte. Marcelo saiu cedo, deu um beijo rápido na testa da esposa e pediu que ela confirmasse a revisão do carro. Comprasse um presente de aniversário para Teresa e ligasse para o restaurante onde ele teria uma reunião na sexta. Helena anotou tudo. Esperou a porta fechar. Depois não fez nenhuma das três coisas. Às 10. Estava sentada diante de Lívia com um café que já tinha esfriado. Lívia continuava igual onde importava. Cabelo preso de qualquer jeito. Fala rápida e nenhuma paciência para rodeio. Eu preciso de alguém para organizar uma operação pequena. Que operação? Uma empresa de móveis sob medida. Helena quase riu. Lívia percebeu. Qual foi nada? Continua. A dona herdou a marcenaria do pai. Ela sabe produto. Sabe cliente. Sabe venda. Mas compra mal. Calcula prazo pior ainda e não sabe quanto ganha em cada projeto. Eu tô ajudando com marketing. Só que os números estão uma bagunça. E você quer que eu faça o quê? Que descubra se ela tem uma empresa ou um hobby caro. Helena mexeu o café. Eu não trabalho há anos. Você não tem salário há anos. É diferente. A frase a incomodou. Talvez por isso tenha ficado. Lívia abriu um notebook e girou a tela. Olha isso. Helena tentou não se envolver. Durou 4 minutos. Primeiro apontou uma duplicidade nos custos de transporte. Depois percebeu que a margem de 2 linhas estava sendo calculada sem considerar retrabalho. Em seguida, perguntou por que 3 fornecedores davam prazos diferentes para o mesmo tipo de madeira. Lívia não disse nada. Só foi empurrando o notebook mais perto dela. 40 minutos depois. Helena tinha criado uma lista de perguntas. Separado despesas fixas das variáveis e marcado os contratos que precisavam ser revistos. Quando finalmente levantou a cabeça, Lívia estava sorrindo. Tá vendo? Vendo o quê? Você ainda existe. Helena fechou o notebook. Não começa. Não tô começando. Tô oferecendo trabalho. Helena ficou quieta. 2 tardes por semana. Continuou Lívia. Por enquanto, você pode fazer quase tudo de casa. Marcelo não vai gostar. Lívia inclinou a cabeça. Eu te ofereci trabalho para você ou para ele. Helena olhou pela janela. Durante anos, não achou estranho consultar Marcelo antes de aceitar qualquer coisa. Era assim que os dois funcionavam. Pelo menos, era assim que ela tinha aprendido a chamar aquilo. Quanto Lívia falou o valor. Era pequeno, perto do que Marcelo gastava num jantar com clientes. Mesmo assim, Helena demorou alguns segundos antes de responder. Eu aceito. Naquela tarde, comprou o presente de Teresa. Também confirmou a revisão do carro e ligou para o restaurante, mas fez tudo depois de concluir as primeiras 3 horas de trabalho que alguém pagaria diretamente a ela em quase 7 anos. Não contou para Marcelo. Ainda não. Nos 2 meses seguintes, as tardes de terça e quinta mudaram de significado. A marcenaria se chamava Aroeira Casa. Era pequena. Tinha 11 funcionários e sobrevivia muito mais por talento do que por organização. A proprietária, Joana, não confiou em Helena no primeiro encontro. Lívia falou que você é boa com número. Depende do número. Joana cruzou os braços. E de móvel? Entende. Não o bastante. Pelo menos é sincera. Helena apontou para uma pilha de pedidos atrasados. Mas entendo que se você vende 20 peças e entrega 12 no prazo, seu problema não é falta de cliente. Joana descruzou os braços. Foi assim que começou. Helena não tentou transformar a Aroeira numa empresa enorme. Primeiro fez perguntas que ninguém queria ouvir. Por que aquele fornecedor era mantido? Havia tanto tempo se errava quase toda a entrega. Por que davam desconto para clientes que sempre pagavam atrasado? Por que os funcionários mais experientes não participavam do cálculo dos prazos? E por que Joana aprovava qualquer pedido grande só porque tinha medo de dizer não? As respostas não vieram em planilhas.
Vieram em brigas, atrasos, um fornecedor ofendido e 2 clientes ameaçando ir embora. Helena errou também, num dos primeiros meses. Tentou cortar uma linha pouco lucrativa sem perceber que ela levava clientes até produtos de margem maior. Joana quase perdeu uma conta importante. Eu te falei que móvel não é só conta. Joana disse. Helena fechou o relatório. Falou. E aí, eu errei. Joana esperava justificativa. Não veio. Vou corrigir. Naquela semana, Helena ligou pessoalmente para o cliente. Ouviu uma reclamação de quase meia hora e propôs uma solução que preservava a linha, mas mudava a forma de oferecer o produto. Deu certo. Foi a primeira vez em muito tempo que um erro não fez Helena querer se esconder, porque aquele erro era dela. E a correção também. Em casa, Marcelo começou a perceber pequenas mudanças. Não porque Helena falasse sobre trabalho. Ela não falava. Ele percebeu porque o jantar às vezes atrasava 20 minutos. Porque uma camisa voltou da lavanderia numa quinta em vez de quarta. Porque Helena passou a atender ligações no escritório que antes ficava quase sempre vazio. Certa noite, ele entrou e encontrou a esposa olhando uma tabela. O que é isso? Helena fechou o notebook. Trabalho. Marcelo parou. Trabalho de quê? Consultoria. E ele riu, esperando que ela risse também. Ela não riu. Você tá falando sério? Tô. Pra quem? Uma empresa pequena. Desde quando? 2 meses. Marcelo tirou o paletó e deixou sobre a cadeira. E você não achou que devia me contar? Eu achei. Então, por que não contou? Helena fechou a tampa do notebook. Porque eu sabia exatamente a conversa que a gente ia ter. Marcelo ficou parado. Ah. Então me poupa tempo e fala minhas falas também. Ela levantou. Você ia perguntar quanto eu ganho. Depois ia comparar com qualquer despesa nossa. Depois ia dizer que não faz sentido eu perder tempo com isso. Bom, se você já sabe que não faz sentido... Helena soltou uma risada baixa. Marcelo percebeu tarde demais. Tá vendo? Vendo o quê? Você nem perguntou se eu gosto. Ele passou a mão pelo cabelo. Helena, não transforma isso numa questão existencial. Eu tô falando de lógica. Você não precisa trabalhar. Yusai. Então pronto. Eu quero. Marcelo ficou sem resposta por um instante. Foi pouco. Quer provar o quê? Essa pergunta acertou um lugar que Helena ainda não sabia nomear. Ela poderia ter dito que não queria provar nada. Mas seria mentira. Talvez eu queira descobrir isso primeiro. Marcelo pegou o paletó. Faz o que você quiser. Só não deixa isso atrapalhar nossa vida. Nossa vida... Helena repetiu a expressão em silêncio enquanto ele saía. Nos meses seguintes, a Aroeira cresceu, não de forma espetacular. Não houve investidor misterioso, contrato milionário ou sorte repentina. Houve menos desperdício, prazos melhores, clientes que voltaram. Joana passou a envolver os funcionários mais antigos no planejamento. E Helena percebeu que algumas das melhores soluções vinham de gente que nunca tinha sido convidada a entrar numa reunião. Aquilo ficou com ela, em casa. Era Helena quem sabia que Teresa odiava sentar perto do ar-condicionado. Era Helena quem lembrava qual cliente de Marcelo não bebia álcool. Era Helena quem percebia quando uma funcionária queria pedir demissão antes que a própria mulher tivesse coragem de dizer. Durante anos, ela tinha tratado essas coisas como detalhes. Na Aroeira, descobriu que detalhes podiam ser gestão, e que cuidar de pessoas não era o contrário de administrar. Às vezes, era a parte mais difícil. Quase um ano depois daquele jantar, Joana chamou Helena para conversar. Quero te dar participação. Helena achou que tinha ouvido errado. Na empresa, não. No meu apartamento. Claro que és na empresa. Helena sorriu. Joana, você segurou isso aqui comigo quando eu estava a 2 atrasos de folha de fechar a porta. Você também trabalhou. Isso, dona. Era minha obrigação. Você podia ter ido embora. Helena olhou em volta. A aroeira ainda era modesta. O escritório tinha uma mesa riscada, 2 cadeiras diferentes e uma máquina de café que vazava água. Ela gostava daquele lugar. Eu preciso pensar. Pensar.
Mas pensa como Helena. Tá? Não como esposa do Marcelo. Helena encarou Joana. Qual é a diferença? Joana puxou um papel da mesa. Se você ainda pergunta, é porque tem muita. Na mesma semana, a Vasconcelos Design anunciou a maior expansão da história da empresa. Marcelo chegou em casa e abriu uma garrafa de vinho. Fechamos com a Rede Horizonte. Helena conhecia o nome. Era uma rede de escritórios compartilhados que planejava abrir unidades em várias capitais. Quanto Marcelo falou, o valor estimado do contrato. Helena deixou a taça na bancada. Vocês conseguem entregar? Ele sorriu. Lá vem. Marcelo. Eu tô perguntando. E eu tô te dizendo que sim. Vocês acabaram de perder 2 supervisores de produção. O sorriso dele desapareceu. Como você sabe? Você comentou. Quando? No telefone com Augusto. Domingo. Marcelo ficou alguns segundos olhando para ela. Você fica prestando atenção nas minhas ligações agora. Eu estava do seu lado. Helena. A empresa não é a Aroeira. Foi a primeira vez que ele disse o nome. Ela percebeu. Oisai. Então não compara. Eu não comparei. Comparou. Sim. Ela pegou a taça, mas não bebeu. Só toma cuidado com prazo. Um contrato grande pode afundar uma empresa se a operação não acompanhar. Marcelo apoiou as mãos na bancada. Você tá há quanto tempo nessa empresinha? 10 meses. Quase 11. E agora vai me ensinar. Helena olhou para ele. Não. Ela se levantou. Boa noite. Marcelo segurou o braço dela. Sem força. Apenas o bastante para interromper o passo. Pera. Helena olhou para a mão dele. Marcelo soltou. Eu não queria brigar. Então não briga. É que você tá diferente. Talvez. Eu gostava de como a gente era. Helena demorou antes de responder. Eu também. E ça era a parte que me doía. Porque não era mentira. 2 meses depois, o contrato da Horizonte começou a atrasar. Primeiro 1 semana, depois 2. Marcelo parou de jantar em casa. Augusto passou a ligar depois da meia-noite. Teresa apareceu numa sexta-feira sem avisar e encontrou Helena trabalhando. Marcelo disse que você ainda tá nessa brincadeira. Helena tirou os olhos da tela. Ele chamou de brincadeira. Teresa ajeitou a bolsa no colo. Você sabe como ele fala. Não leva tudo pro coração. Eu não tô levando. Ainda bem. Homem sob pressão fala besteira. Helena fechou um arquivo. E mulher sob pressão, Teresa piscou. Como nada. Quer café? A sogra recusou. Ficou alguns segundos observando o escritório. Helena. Eu sempre gostei de você. A frase veio com aquele tom que anunciava uma continuação ruim. Mas casamento precisa de equilíbrio. Marcelo tá numa fase difícil. Talvez não seja a hora de você inventar tanta coisa. Helena encostou na cadeira. Inventar tanta coisa. Você entendeu? Entendi. Teresa sorriu. Aliviada, eu sabia. Helena também sorriu. Só que não pelas mesmas razões. Na segunda-feira, aceitou a participação na Aroeira. Não contou para Marcelo. Ainda havia nela uma parte antiga, aquela que evitava conflito até o conflito crescer sozinho. Esse era o defeito que Helena ainda carregava. Ela estava aprendendo a ocupar espaço fora de casa. Dentro dela, ainda pedia licença. E Marcelo percebeu isso, não como fraqueza consciente. Ele apenas aprendeu que, se empurrasse uma conversa até ela cansar, Helena geralmente recuava, até a noite em que não recuou. Aconteceu 3 semanas depois. Marcelo chegou antes das 10, o que já era estranho. Jogou as chaves sobre a mesa. Você falou com alguém da Horizonte, Helena. Sentada no sofá. Levantou os olhos. O quê? Não se faz de desentendida. Ela fechou o livro que segurava. Eu não falei com ninguém. Augusto disse que uma mulher chamada Joana procurou um dos compradores deles. Helena demorou um segundo. Joana tinha apresentado a Aroeira a um arquiteto ligado à rede, mas era um projeto separado. Ela sabia disso porque tinha revisado a proposta. É outro fornecimento. Marcelo soltou uma risada sem humor. Claro. E você tem ideia do tamanho do conflito de interesse?
Não existe conflito. São produtos diferentes, empresas diferentes e negociações diferentes. Você trabalha comigo dentro dessa casa. Você escuta minhas ligações. Helena levantou devagar. Eu não trabalho com você dentro dessa casa. Não vem com semântica. Você quer dizer que eu cuidei da sua agenda? Recebi cliente. Revisei a apresentação. Lembrei prazo. Organizei jantar e ouvi problema de fornecedor durante anos. Marcelo ficou calado. Engraçado. Ela continuou. Quando isso te ajudava, não era trabalho. Agora que você quer me acusar de usar informação, virou trabalho. Eu não falei isso. Falou agora. Ele puxou o celular do bolso. Vou ligar para Joana. Não vai. Marcelo ergueu as sobrancelhas. Como é? Você não vai ligar para minha sócia como se eu fosse uma adolescente que precisa que você resolva alguma coisa. A palavra ficou entre os dois. Sócia. Marcelo baixou o celular. Sua o que Helena percebeu que tinha perdido a chance de contar do jeito certo. Talvez nunca tivesse existido um jeito certo. Eu tenho participação na Aroeira. Marcelo ficou imóvel. Desde quando 3 semanas? E você escondeu isso de mim. Eu não escondi. Ah, não. Eu ainda não tinha contado. E ela riu. Isso tem outro nome no mundo adulto. Helena apertou os dedos contra a capa do livro. Você quer mesmo falar de mundo adulto comigo? Quero entender quando minha esposa decidiu virar empresária de fundo de quintal sem me avisar. Ela levantou o rosto. Não fala assim da Aroeira. Por quê? Vai me dizer que agora aquilo compete com a Vasconcelos, não? Então pronto. Helena caminhou até a mesa e pegou o notebook. Marcelo deu um passo atrás dela. Vai fugir da conversa. Ela se virou. Não. Eu vou trabalhar. Agora. Eu tô falando com você. E eu ouvi. Marcelo passou a língua pelos dentes, contendo a irritação. Helena, desde que você começou com isso, essa casa virou hotel. Você vive no computador. Esquece coisa. Sai sem avisar. Ela o interrompeu. Eu esqueci sua camisa na lavanderia 2 vezes. Não é sobre camisa. Então fala o que é. Ele abriu as mãos. Eu quero minha esposa de volta. Helena ficou em silêncio. Marcelo viu ali uma abertura e continuou. Eu não casei com uma mulher obcecada por planilha. Reunião e fornecedor. Ela colocou o notebook sobre a mesa. Não. Você casou com uma mulher que fazia tudo isso de graça para você. A mandíbula de Marcelo travou. Você está sendo injusta. Talvez eu construí tudo o que a gente tem. Helena olhou ao redor. Tudo. Você sabe o que eu quis dizer. Zai. Ela pegou o notebook outra vez. Dessa vez, Marcelo não tentou impedi-la. Só falou quando ela já estava no corredor. Se essa sua empresa começar a atrapalhar meu negócio, eu não vou ficar parado. Helena virou o rosto. E se o seu negócio começar a atrapalhar o meu? Marcelo abriu um sorriso incrédulo. Você está falando sério pela primeira vez? Acho que tô. Ela entrou no escritório e fechou a porta. Do lado de fora, Marcelo permaneceu no corredor por alguns segundos. Ele ainda acreditava que o problema era uma fase. Helena trabalharia, se cansaria e voltaria ao lugar de antes. Era nisso que ele apostava. O erro de Marcelo foi não perceber que algumas portas, quando fecham pela primeira vez, ensinam uma pessoa a gostar do som da própria chave. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma ligação de Joana. Preciso que você venha. Que aconteceu? Perdemos o contrato do edifício, Aurora. Helena ficou em silêncio. Era o maior projeto da Aroeira naquele semestre. Por quê? A construtora recebeu uma proposta abaixo do nosso custo, de quem Joana não respondeu de imediato. Helena já sabia antes de ouvir. Vasconcelos Design. Ela fechou os olhos por um segundo. Marcelo não trabalha com essa linha. Agora trabalha. Helena foi até a Aroeira. Joana estava furiosa. Isso é coincidência, eu não sei. Você contou para ele? Não. Ele tinha acesso. Helena pensou nas noites em que trabalhara no escritório da cobertura, nos documentos impressos, no notebook fechado sobre a mesa, nas conversas por telefone, não aos valores. Então, como ele chegou tão perto,
Helena não tinha resposta. E aquele era o primeiro detalhe que não encaixava. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Augusto entrou na sala de Marcelo carregando uma pasta. Ele mordeu a isca. Marcelo ergueu os olhos. Que isca? Augusto parou. Por um instante, o diretor pareceu perceber que tinha falado demais. Modo de dizer. Marcelo estendeu a mão. Me dá isso. Augusto entregou a pasta. Marcelo abriu. Dentro havia informações sobre fornecedores da Aroeira, estimativas de preço e cópias de propostas comerciais. Ele levantou os olhos devagar. De onde você tirou isso? Augusto puxou uma cadeira. Mercado pequeno. Informação circula. Eu perguntei de onde. Marcelo. A gente precisava desse contrato. Você usou informação da Helena Augusto, ficou alguns segundos em silêncio. Da empresa dela. Não foi isso que eu perguntei. O diretor se inclinou. Quer salvar a Vasconcelos ou quer proteger o orgulho da sua esposa? Marcelo fechou a pasta. Aquilo deveria ter sido o momento em que ele parava tudo. Não foi. A Vasconcelos estava atrasando pagamentos. A expansão tinha consumido caixa demais e a Horizonte começava a aplicar multas contratuais. Marcelo vinha dormindo 4 horas por noite e escondendo de Teresa a gravidade do problema. Olhou outra vez para os números da pasta. Não usa mais nada que venha dela. Augusto abriu um meio sorriso. Claro. Marcelo deveria ter perguntado como aquelas informações chegaram ali. Em vez disso, empurrou a pasta de volta. Esse foi o cálculo errado que mudaria tudo. Na Aroeira. Helena passou a noite reconstruindo os passos da proposta perdida. Não queria acreditar que Marcelo tivesse roubado informação dela. Também não queria defendê-lo só porque ainda o amava. Joana deixou uma caneca ao lado do computador. Vai para casa. Daqui a pouco. Você está dizendo isso há 2 horas. Helena apontou para a tela. Tem uma coisa estranha. Mais uma. Eles reduziram o preço justamente onde a gente tinha margem para negociar. Joana se aproximou. Pode ser sorte. Pode. Mas você não acredita. Helena balançou a cabeça. Não. 2 semanas depois, outra proposta da Aroeira foi antecipada pela Vasconcelos. Dessa vez, Helena não contou a ninguém os valores finais. Nem levou o documento para casa. Mesmo assim, o concorrente apareceu com números próximos demais. Joana bateu a mão na mesa. Tem alguém aqui vazando. Helena percorreu mentalmente a equipe. 11 funcionários. Alguns estavam ali desde o tempo do pai de Joana. Não acusa ninguém. E faz o que? Cambia a informação. Como Helena puxou 3 folhas. Cada fornecedor recebe uma versão diferente da cotação. Pequenas diferenças. Nada que altere a operação. Joana entendeu. Se aparecer lá fora, a gente descobre por onde saiu. Era a primeira vez que Helena montava uma estratégia daquele tipo. Não gostou da sensação, mas gostou menos ainda de ser tratada como alguém incapaz de proteger o próprio trabalho. 3 dias depois, a resposta apareceu. A proposta da Vasconcelos repetia exatamente uma variação enviada a um fornecedor chamado Pontal. Helena conhecia aquele nome. Ficou olhando para a tela até Joana perguntar: que foi? Esse fornecedor também trabalha com a Vasconcelos. Pronto. Não. Como não? Isso prova o caminho. Não prova quem pediu. Joana puxou a cadeira. Você ainda está protegendo seu marido. Helena encarou a tela. Talvez foi difícil admitir. Naquela noite, chegou em casa depois de Marcelo. Ele estava na cozinha, tomando café. Precisamos conversar. Helena disse. Marcelo nem se virou. Se for sobre a Aroeira, hoje não. É sobre a Vasconcelos. A mão dele parou no ar. Helena viu. Foi um movimento pequeno. Mas viu. 2 propostas nossas chegaram até vocês. Marcelo pousou a xícara. Não sei do que você está falando. Marcelo. Empresa disputa cliente. Helena. Yosai. Então eu quero olhar para você e ouvir que ninguém da sua equipe usou informação nossa. Ele ficou de costas por alguns segundos. Quando se virou, a expressão já estava controlada. Você está me acusando de roubo. Eu fiz uma pergunta. Na minha casa, Helena quase respondeu.
Parou. Na nossa casa, Marcelo soltou o ar pelo nariz. Tá. Na nossa casa, você chega aqui e me acusa porque perdeu 2 contratos. Eu não te acusei. É exatamente o que está fazendo. Helena aproximou-se. Olha para mim e responde. Ele olhou. E mentiu. Não usei informação nenhuma da Aroeira. Helena ficou parada. Aquela resposta deveria ter acalmado tudo. Não acalmou. Porque ela conhecia Marcelo havia 9 anos. Conhecia a pausa que ele fazia antes de negociar. Conhecia o jeito como apertava a boca quando estava escondendo um problema. E conhecia aquele olhar. Tá bom? Ela disse. Marcelo pareceu surpreso. Só isso só. Ela foi para o quarto. Dessa vez, não abriu o armário. Pegou uma pequena caixa do fundo de uma gaveta. Dentro havia documentos antigos, anotações e um caderno de capa azul que ela não tocava havia anos. Na primeira página, estava escrito Projeto Linha Modular Helena Almeida, 2018. Ela passou os dedos pelo papel. Era uma ideia criada quando a Vasconcelos ainda era pequena demais para contratar uma equipe de desenvolvimento. Um sistema de móveis modulares para escritórios menores. Adaptável sem grandes reformas. Helena fizera os primeiros cálculos. Pesquisara fornecedores e até desenhara a lógica comercial do projeto. Marcelo dizia naquela época, quando a empresa crescer, a gente faz isso juntos. O projeto nunca saiu com o nome dela, mas partes dele tinham entrado silenciosamente em produtos da Vasconcelos ao longo dos anos. Helena fechou o caderno. Ainda não sabia o tamanho daquela descoberta. Só sabia de uma coisa. Pela primeira vez, não iria perguntar a Marcelo o que aquilo significava. Ela iria descobrir sozinha. Na manhã seguinte, Aunt de Serre colocou o caderno na bolsa. Marcelo apareceu na porta do quarto. Vai cedo. Vou. A gente tá bem. Helena segurou a alça da bolsa. Durante muito tempo, aquela pergunta sempre significou a mesma coisa. Você vai parar de criar problema dessa vez. Ela respondeu outra coisa. Não sei. Marcelo franziu a testa. Helena passou por ele. No elevador. O celular vibrou. Era Joana. Tem um homem aqui querendo falar com você. Disse que trabalhou na Vasconcelos quando ela ainda era uma fábrica pequena. Helena apertou o botão do térreo. Nome Joana respondeu. Helena conhecia aquele nome. E, de repente, entendeu por que o caderno azul tinha desaparecido durante quase 6 meses. Tantos anos antes. Antes de reaparecer numa caixa de mudança como se nunca tivesse saído dali. As portas do elevador se abriram. Helena não saiu imediatamente. Depois perguntou. Ele falou que quer Joana. Hesitou. Falou que você precisa saber quem realmente criou o produto que salvou a empresa do Marcelo no começo. Helena saiu do elevador. Dessa vez, não olhou para trás. Quando Helena entrou na aroeira naquela manhã, Joana não precisou apontar quem era o homem esperando por ela. Ele estava sentado perto da janela, segurando uma pasta antiga contra o peito. Tinha trabalhado anos na produção da Vasconcelos. Ainda na época em que Marcelo dividia uma sala apertada com o pai e aparecia na fábrica antes das 7, Helena lembrava dele. Também lembrava que ele tinha ido embora sem festa, sem despedida e sem nenhuma explicação. Joana fechou a porta do escritório. Quer que eu fique? Helena olhou para o homem. Quero. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Eu pensei em procurar você antes. Antes, quando saiu a primeira linha modular, Helena puxou a cadeira. Isso foi há anos. E Usai. Então por que agora o homem passou a mão pela capa da pasta? Porque agora estão usando a mesma coisa para tirar cliente da empresa que você ajuda a tocar. Helena ficou imóvel. Joana apoiou as mãos na mesa. Que mesma coisa? Ele abriu a pasta. Dentro havia cópias antigas de desenhos. Listas de medidas e anotações de produção. Algumas estavam datadas. Helena reconheceu a letra antes de entender o conteúdo. Era a dela. Não em todas as páginas, mas em muitas. Ela puxou uma das folhas. De onde você tirou isso? Arquivo antigo da fábrica. Isso não devia estar lá. Mas estava. Helena virou outra página. No canto superior,
Alguém havia acrescentado depois um código interno da Vasconcelos. Joana olhou para ela. Você fez isso? Helena demorou a responder. Parte? O homem assentiu. Mais do que parte. Ele contou que, nos primeiros meses depois de Marcelo assumir a empresa, a fábrica quase perdeu 2 clientes importantes porque não conseguia adaptar a produção a escritórios pequenos. Helena, ainda trabalhando na consultoria, passava algumas noites ajudando Marcelo a organizar custos e propostas. Foi ali que nasceu a ideia da linha modular, não como um produto pronto, como um sistema, peças com medidas compatíveis, combinações previsíveis e um jeito mais simples de calcular preço e prazo. Seu marido apresentou isso como projeto da equipe. O ex-funcionário disse. Helena apertou a folha entre os dedos. Na época eu sabia. Joana virou o rosto. Sabia. Eu sabia que ele tinha levado a ideia. E deixou Helena colocou a folha na mesa. Ele dizia que era nosso. O homem soltou um som curto pelo nariz. Depois virou dele. Helena não respondeu. Essa parte ela também sabia. Só nunca tinha colocado em palavras. E meu caderno? Perguntou. O homem ergueu os olhos. Que caderno? Um azul. Sumiu por meses naquela época. Ele pensou. Eu vi um parecido na sala do Augusto. Joana se endireitou. Augusto e Helena ficou olhando para ele. Tem certeza? Não vou jurar. Faz muito tempo. Mas lembro porque tinha umas páginas presas com elástico vermelho. Helena conhecia aquele elástico. Ela mesma tinha colocado. O que ele fazia com isso? Não sei. Helena empurrou a cadeira para trás. A resposta era pequena demais para acusar alguém, mas era grande demais para ignorar. Ela pediu cópias de tudo. Não prometeu processo. Não falou em vingança. Primeiro queria entender o que tinha acontecido. E entender doía mais do que ela esperava. Porque alguns papéis não mostravam apenas que sua ideia tinha sido usada, mostravam quanto tempo ela tinha colaborado com a Vasconcelos sem cargo, sem salário e sem assinatura. Nos dias seguintes, Helena fez uma coisa que Marcelo nunca tinha imaginado que ela faria. Parou de ajudá-lo. Não avisou. Apenas parou quando ele perguntou onde estava a planilha com os convidados de um jantar. Ela respondeu. Não sei. Marcelo levantou os olhos do celular. Você que sempre organiza. E o Zay. E não organizou. Não. Ele ficou esperando o resto. Não veio. 2 dias depois, perguntou se ela lembrava o nome do fornecedor que o pai dele usava no interior. Helena sabia. Procura nos arquivos. Você lembra? Lembro. Então fala. Ela fechou a bolsa. Marcelo. Eu tô saindo. É só um nome. Então deve ser fácil achar. Ele a seguiu até a porta. Qual é o seu problema? Helena colocou a mão na maçaneta. Hoje, tô atrasada. Você tá fazendo isso de propósito. Ela viu. Isso o quê? Me deixando na mão. Helena olhou para ele por alguns segundos. Engraçado ouvir isso. Marcelo percebeu tarde demais. Ah. Helena. Não começa. Eu não comecei. Ela abriu a porta. Só parei. Naquela tarde, a Aroeira recebeu uma proposta que poderia dobrar sua produção. Joana queria aceitar. Helena disse, não. Você ficou maluca. Se a gente pegar isso agora, atrasa os clientes que já têm contrato. Dá para contratar. Em quanto tempo Joana abriu a boca? Fechou. Helena continuou. Foi assim que a Vasconcelos entrou no problema com a Horizonte. Vendeu capacidade que ainda não tinha. E a gente deixa dinheiro na mesa. Deixa. Joana caminhou de um lado para o outro. Eu odeio quando você fala uma coisa sensata que eu não quero ouvir. Eu também odiava. Marcelo e Helena juntou os papéis. Eu. Joana parou. Helena então propôs outra coisa. Aceitariam metade do projeto, com entregas por etapas e revisão de volume depois do primeiro ciclo. O cliente reclamou, tentou pressionar. Disse que tinha outras opções. Helena não cedeu. 2 dias depois, ele aceitou. A margem ficou menor do que Joana queria, mas o pagamento inicial permitiu contratar gente sem comprometer o caixa. Foi a primeira decisão grande da Aroeira tomada por Helena não como consultora, mas como sócia, e a decisão funcionou.
Enquanto isso, na Vasconcelos, Marcelo estava fazendo o contrário. A Horizonte exigia compensações pelos atrasos. A empresa precisava de caixa. Augusto apareceu com uma saída. Tem uma rede de hotéis renovando 4 unidades. Marcelo nem levantou os olhos. Não temos capacidade. Teremos. Com o que? Terceiriza a parte. Margem Key. Melhor margem baixa do que fábrica parada daqui a 6 meses. Marcelo largou a caneta. Quem disse que a fábrica vai parar? Augusto puxou uma cadeira. Ninguém. Ainda. Marcelo odiou aquela palavra. Ainda. Quanto vale o contrato? Augusto falou. Marcelo ficou quieto. Era grande demais. E era exatamente por isso que deveria ter recusado. Só que, naquele momento, aceitar um contrato daquele tamanho faria os bancos enxergarem faturamento futuro, daria fôlego nas negociações e mostraria ao mercado que a Vasconcelos continuava forte. Qual é o prazo? Augusto respondeu. Marcelo riu. Impossível. Dá para fazer. Você acabou de ouvir o que eu falei? Ouvi. E tô dizendo que dá. Marcelo se levantou. Se der errado, a gente piora tudo. Augusto também levantou. E se você disser não, todo mundo vai saber que a Vasconcelos não consegue mais aceitar projeto grande. A frase acertou exatamente onde Augusto queria. Marcelo ficou olhando pela janela. Prepara a proposta. Foi assim. Não houve golpe genial. Não houve uma decisão única que destruiu a empresa. Houve uma sequência de escolhas que pareciam defensáveis quando vistas separadas. Juntas, estavam abrindo um buraco. Helena soube do novo contrato semanas depois. Não por Marcelo. Pelo mercado. Naquela noite. Ele chegou em casa perto da meia-noite. Ela estava acordada na sala. Você pegou o projeto dos hotéis. Marcelo parou de tirar o relógio. Peguei. Com a Horizonte atrasada, ele soltou o relógio sobre a mesa. Hoje não. Eu só perguntei. Você nunca só pergunta. Helena ficou quieta. Marcelo caminhou até o bar. Quer saber? Talvez você tenha razão numa coisa. Qual você mudou? Ela esperou. Ele serviu água, não bebida. Antes eu chegava em casa e tinha alguém do meu lado. Agora eu chego e encontro uma concorrente. Helena levantou devagar. Eu não concorro com você. Não. Não. Então por que parece que você torce para eu errar? Ela encarou Marcelo. Você acha mesmo que é isso? Eu não sei mais o que você quer. Eu queria que você tivesse me ouvido. Sobre qual das 100 coisas, Helena soltou uma risada sem vontade. Tá vendo? Marcelo bateu a mão na bancada. Não faz isso. Isso o quê? Essa cara de quem sabe tudo. Ela deu um passo para trás. O problema, Marcelo, é que eu passei anos fazendo a cara contrária para você se sentir confortável. Ele ficou em silêncio. Helena poderia ter falado da pasta, do caderno, das propostas vazadas. Não falou. Seu velho hábito ainda estava ali. Evitar o confronto até ter certeza absoluta. Dessa vez, porém, o preço da demora seria maior. 2 dias depois, Helena colocou 3 documentos falsos em circulação interna na Aroeira. Cada um tinha um valor diferente para o mesmo projeto. Só Joana sabia. Uma versão foi para o fornecedor Pontal. Outra ficou com a equipe. A terceira foi enviada a um parceiro logístico. Nenhuma proposta seria usada de verdade. Era uma armadilha simples. 4 dias depois, Augusto ligou para o cliente da Aroeira, oferecendo um valor abaixo exatamente da versão entregue ao Pontal. Joana entrou no escritório, segurando o celular. Agora chega. Helena leu a mensagem. Não havia alegria nenhuma em estar certa. Temos o caminho. E agora? Agora a gente fecha. Fecha o quê? Essa porta? A Aroeira encerrou a relação com o fornecedor, sem escândalo, sem acusação pública, só informou que não renovaria pedidos. Na semana seguinte, Helena fez algo mais difícil. Procurou Marcelo no escritório da Vasconcelos. Não em casa. Ele se surpreendeu ao vê-la. Você veio me ver vim falar como sócia da Aroeira. O rosto dele mudou. Helena. Ela colocou uma folha sobre a mesa. Essa versão de preço só existiu para uma pessoa fora da nossa empresa. Marcelo leu.
E Augusto usou o mesmo número numa abordagem comercial. Você está dizendo que ele roubou isso. Eu estou dizendo que alguém ligado a vocês recebeu. Marcelo empurrou a folha de volta. Você quer que eu faça o quê? Pergunte. Eu não vou interrogar meu diretor porque sua empresa perdeu o cliente. Helena não pegou o papel. Não perdemos. Marcelo parou. Como? A proposta era falsa. Ele levantou os olhos. Você plantou informação. Plantei. Isso é ridículo. Funcionou. Marcelo se levantou. Você está transformando o mercado em guerra doméstica. Não. Eu estou protegendo minha empresa. De mim, Helena olhou diretamente para ele. Eu ainda não sei. A porta abriu antes que Marcelo respondesse. Augusto entrou falando. Precisamos rever o contrato dos... Ele viu Helena. Parou. Helena observou o rosto dele. Só por um instante. Foi o bastante. Augusto sorriu. Desculpa. Não sabia que você estava ocupado. Não tá. Helena disse. Marcelo olhou para ela. Helena pegou a folha da mesa e estendeu a Augusto. Conhece esse número? Ele nem tocou. Deveria. Você me diz. Augusto olhou para Marcelo. Que história é essa? Marcelo passou a mão no rosto. Helena acha que alguém daqui está recebendo informação da empresa dela. Augusto soltou uma risada. Empresa dela, Helena não desviou os olhos. Tem alguma graça? Não. Desculpa. É hábito. Ela sorriu. Que bom. Por um segundo achei que fosse nervosismo. O sorriso dele diminuiu. Marcelo percebeu. Augusto. Que foi? Você recebeu informação da Aroeira? Claro que não. Do Pontal, a pausa foi pequena. Pequena demais para quem não conhecia aquele nome. Helena viu. Marcelo também. Augusto puxou o celular. Eu tenho dezenas de fornecedores. Ninguém falou que era fornecedor. Helena disse. O silêncio caiu. Augusto encarou Helena. Dessa vez não sorriu. Você veio aqui fazer teatrinho, não? Ela recolheu a folha. Vim ver uma coisa. E eu vi. Helena saiu. Marcelo foi atrás dela. Pera. Ela continuou até o elevador. Helena. Ele segurou a porta antes que fechasse. Eu vou falar com ele. Devia ter falado quando viu a primeira pasta. Marcelo congelou. Helena viu a resposta antes de ouvi-la. Que pasta? Ela ficou olhando para ele. Não havia mais necessidade de pergunta. Você sabia? Não sabia disso. Mas sabia que ele tinha informação. Eu mandei parar. Helena deu uma risada curta. Mandou parar? Eu estava tentando salvar a empresa. Usando a minha. Eu não usei nada. Você viu. Não é a mesma coisa. A porta do elevador começou a apitar. Helena apertou o botão. Para você nunca é. Helena. Olha para mim. Ela olhou. Marcelo passou a mão pelo cabelo. Eu errei em não perguntar de onde veio. Não. Como assim? Seu erro foi ter descoberto de onde podia ter vindo e decidir que não queria saber. A porta fechou entre os dois. Naquela noite, Helena não voltou para a cobertura. Dormiu no pequeno apartamento que Lívia mantinha vazio entre locações. Marcelo ligou 7 vezes. Ela não atendeu. Na 8ª, desligou o celular. Na manhã seguinte, voltou para casa. Marcelo estava na sala. Não tinha dormido. Você sumiu. Eu avisei que estava bem. Por mensagem. Às 2 da manhã. Helena foi até o quarto. Ele a seguiu. Você vai fazer o quê? Ela abriu o armário. Dessa vez, pegou uma mala. Marcelo ficou parado. Não. Helena colocou algumas roupas sobre a cama. Não o quê? Não faz isso. Eu devia ter feito antes. Por causa de uma proposta, ela parou. Virou devagar. Você ainda acha que é por causa de uma proposta? Marcelo apertou os lábios. Eu não roubei nada seu. Você mentiu olhando para mim. Porque eu sabia que você ia reagir assim. Helena quase sorriu. Essa é sua defesa. Não. Eu estou tentando explicar. Então explica. Marcelo abriu as mãos. Eu estava com uma empresa em crise. Centenas de pessoas dependendo de mim. Banco pressionando. Cliente ameaçando romper contrato. Augusto trouxe informação. Eu falei para não usar mais. Depois de usar, ele não respondeu. Marcelo.
Eu não sabia a origem exata. Você não quis saber. Ele se aproximou. Tá. E o Erai? Helena continuou colocando roupas na mala. Não acaba um casamento por causa disso. Não. Ela fechou uma gaveta. Acaba por causa de anos. Marcelo puxou a mala da mão dela. Que anos? Helena olhou para ele. A pergunta parecia sincera. E isso a feriu mais do que se fosse provocação. É esse o problema. Ela pegou a mala de volta. Marcelo não soltou imediatamente. Eu amo você. Helena fechou os olhos por um instante. Yousai. Então fica. Ela abriu os olhos. Amar alguém não te dá o direito de torná-la pequena para caber na vida que você escolheu. Marcelo soltou a alça. Helena saiu naquela manhã. Semtsena. Sem vizinho no corredor. Sem ameaça. Nos meses seguintes, o casamento terminou de forma menos dramática do que Marcelo imaginara e muito mais dolorosa. Eles discutiram patrimônio. Discordaram. Voltaram atrás em algumas coisas. Os advogados conduziram o que precisava ser conduzido sem transformar uma separação em espetáculo. Helena não tentou tomar a Vasconcelos. Naquele momento, nem queria. Ela ficou com o que lhe cabia. Saiu da cobertura e colocou quase toda a energia na aroeira. Marcelo interpretou isso como confirmação de uma ideia antiga. A empresa dele continuava grande demais para ela. 2 meses depois da separação, encontrou Helena por acaso numa feira de negócios. Ela conversava com compradores ao lado de Joana. Marcelo esperou até que ela ficasse sozinha. Você tá bem? Tá perguntando ou conferindo? Ele baixou os olhos. Perguntando, tô. Você parece. Helena assentiu. Marcelo olhou para o estande da aroeira. Cresceu. Cresceu. Parabéns. Obrigada. Houve um silêncio. Marcelo apontou para o crachá dela. Diretora de operações. E combina com você. Helena quase perguntou por que aquilo só combinava agora. Não perguntou. Marcelo ficou esperando algo. Talvez uma abertura. Talvez uma acusação. Ela apenas disse, boa feira. E foi embora. O primeiro ano passou. A aroeira cresceu menos do que Joana sonhava e mais do que Helena havia planejado. Recusaram projetos que não cabiam na operação. Criaram uma linha própria. Erraram uma expansão de loja e fecharam o ponto meses depois, assumindo a perda. Helena aprendeu uma coisa que Marcelo demoraria mais para entender. Crescer não era vencer toda vez. Era sobreviver ao erro sem precisar mentir sobre ele. Na Vasconcelos. O contrato dos hotéis começou a cobrar seu preço. Terceirizações deram problema. O retrabalho aumentou. A empresa entregou, mas a margem desapareceu. Marcelo rompeu com 2 fornecedores. Depois descobriu que um deles era responsável por componentes que não podiam ser substituídos de uma semana para outra. Augusto culpou a produção. A produção culpou o comercial. E Marcelo tentou segurar todos os lados. Certa noite, Teresa entrou na sala do filho sem avisar. Você está vendendo patrimônio. Marcelo levantou os olhos. Quem falou então é verdade. Não estou vendendo nada importante. Seu pai comprou aquele galpão antes de você entrar na faculdade. Marcelo fechou o computador. Eu sei quando ele comprou. Então por que está vendendo? Porque imóvel parado não paga salário. Teresa sentou. Helena avisou. Marcelo ficou imóvel. Não fala dela. Ela avisou que você estava crescendo depressa demais. Você veio aqui para quê? Teresa o encarou. Para ver se meu filho ainda sabe ouvir alguém. Marcelo se levantou. Eu ouço. Não. Você espera a sua vez de falar. Ele virou de costas. Teresa permaneceu ali alguns segundos. Antes de ser, deixou uma frase. Seu pai dizia que empresa quebra 2 vezes. Primeiro quando ninguém pode contrariar o dono. Depois no banco, Marcelo não respondeu. Mas naquela noite demitiu Augusto da gestão comercial. Ou tentou. Augusto não reagiu como ele esperava. Você não pode me tirar agora. Posso. Vai explicar para o conselho o quê? Que você comprometeu informação de concorrente. Augusto riu. Concorrente ou ex-mulher, Marcelo bateu a mão na mesa. Chega. Não. Marcelo, agora você vai ouvir.
Augusto se inclinou. Eu fiz o que você queria fazer e não tinha coragem de admitir. Eu nunca mandei roubar nada. Você perguntou alguma vez de onde vinha? Marcelo ficou calado. Augusto sorriu. Pois é. Você tá fora. Então, prepara dinheiro. Que dinheiro, Augusto? Colocou cópias de contratos sobre a mesa. Nos últimos anos, parte da remuneração dele estava vinculada a metas e cláusulas de saída negociadas durante a expansão. Marcelo conhecia os documentos, mas nunca tinha calculado o impacto de executá-los no pior momento de caixa. Você planejou isso? Augusto inclinou a cabeça. Planejei trabalhar numa empresa que me pagasse o combinado. Marcelo percebeu a armadilha. Podia afastá-lo, mas não sem custo. E naquele momento, a Vasconcelos não tinha dinheiro para mais uma guerra. Augusto ficou, com menos poder. E muito mais ressentimento. No segundo ano depois do divórcio, a Aroeira comprou uma pequena operação de marcenaria que fornecia peças para concorrentes maiores. Não foi uma aquisição elegante. Vieram máquinas velhas, contratos ruins e funcionários desconfiados. Helena passou meses dentro da operação. Não em sala de reunião, no chão de fábrica, num fim de tarde, Joana encontrou Helena sentada numa caixa, como uma marmita, no colo. Você lembra que já foi uma mulher fina do Itaim? Helena riu. Eu ainda sou fina. Tá com serragem no cabelo. É conceito. Joana sentou ao lado. Tem gente querendo investir. Helena parou de comer. Quanto Joana falou? Helena quase engasgou. Por quê? Porque a gente cresce sem fazer loucura. Isso é elogio para investidor. Aparentemente, a entrada de capital não tornou Helena rica da noite para o dia. Permitiu outra coisa: comprar melhor, planejar melhor, esperar. No mesmo período, a Vasconcelos passou a renegociar dívidas. Marcelo vendeu ativos, fechou uma unidade, recusou a ajuda de Teresa quando ela ofereceu parte do patrimônio pessoal. Não vou usar dinheiro da família para tapar buraco. Teresa respondeu. Engraçado. Você usou o trabalho da sua mulher por anos sem chamar de dinheiro. Marcelo levantou o rosto. A mãe saiu antes que ele respondesse. Foi a primeira vez que ele abriu o antigo arquivo da empresa e procurou documentos da época em que Helena ajudava na fábrica. Encontrou planilhas, cronogramas, apresentações e versões do projeto modular. Quanto mais procurava, pior ficava. O nome de Helena aparecia nos arquivos iniciais. Depois diminuía. Depois desaparecia. Marcelo ficou horas diante da tela. Não podia culpar Augusto por aquilo. Augusto nem tinha poder suficiente na época. Marcelo tinha apagado Helena sem perceber que estava apagando. Talvez essa fosse a pior parte. No terceiro ano, a crise da Vasconcelos deixou de ser segredo. Fornecedores passaram a exigir garantias. Clientes encurtaram prazos. Os bancos endureceram condições. A empresa ainda tinha marca, contratos e uma operação valiosa. Mas precisava de capital. Muito. Marcelo começou a buscar um sócio. Recebeu propostas ruins. Algumas queriam desmontar a empresa. Outras exigiam controle. Ele recusou todas. Até aparecer um grupo do setor interessado em uma reestruturação mais ampla. O nome divulgado nas primeiras conversas não significou nada para Marcelo. Era uma holding criada menos de um ano antes, formada por investidores e empresas de mobiliário. A Aroeira fazia parte dela. Mas essa informação não aparecia na primeira página da proposta. O processo levou meses. Auditoria, reuniões, discussão de dívida, avaliação de contratos. Nenhum cheque caiu do céu. Nenhuma assinatura resolveu tudo numa tarde. A proposta exigia aporte novo, renegociação com credores e troca na governança. Marcelo resistiu. Eu continuo no comando. O representante do grupo respondeu. Com o percentual que você mantém, isso não é possível. Sam, Mim, vocês não conhecem a operação. Por isso a proposta prevê permanência executiva durante a transição. Marcelo recostou na cadeira. Quem está por trás? Os investidores serão apresentados quando houver acordo sobre os termos. Não negocio no escuro.
Então não negocia. A reunião terminou. Marcelo ficou furioso. 3 semanas depois, um dos bancos reduziu uma linha de crédito. Ele voltou à mesa, negociou tudo o que podia, protegeu parte dos funcionários, garantiu continuidade de contratos. Perdeu poder. Ainda assim, acreditava que poderia recuperar espaço. Depois, era nisso que se agarrava. No dia da reunião que formalizaria a nova estrutura, Marcelo chegou cedo. Augusto estava lá. Não por escolha dele. Ainda mantinha uma participação pequena, adquirida anos antes, e tinha direito a acompanhar parte da negociação. Bonito, Augusto disse, olhando a sala. Você finalmente conseguiu vender a empresa da família. Marcelo nem virou. Cala a boca. Eu avisai. Você ajudou a fazer isso acontecer. Augusto sorriu. Não sozinho. A porta abriu. Joana entrou primeiro. Marcelo franziu a testa. Por um segundo, achou que ela estava ali representando algum fornecedor. Depois viu Helena. Ela usava um terno claro, uma pasta fina na mão e o mesmo jeito de caminhar que ele lembrava das manhãs em que ela atravessava a cobertura carregando roupas dele. Lista de compras e problemas que ninguém chamava de trabalho. Só que agora ninguém naquela sala esperava que Helena servisse café. O representante do grupo levantou. Podemos começar. Marcelo não tirava os olhos dela. Que você está fazendo aqui? Helena puxou a cadeira. Trabalhando. Augusto soltou uma risada baixa. Marcelo ignorou. Helena. Ela abriu a pasta. O grupo que apresentou a proposta é controlado por uma estrutura de investimento em que a Aroeira tem participação relevante. Marcelo ficou parado. Não. Joana sentou ao lado dela. Helena continuou. Com o aporte e a conversão prevista no acordo, o grupo passa a ter o controle da Vasconcelos. Você comprou minha empresa. Helena ergueu os olhos. Não sozinha. Você sabia desde o começo, desde que entramos no processo. Sim. Marcelo empurrou a cadeira. Isso é vingança. Helena ficou em silêncio por um instante. Se fosse vingança, eu teria deixado a empresa quebrar e comprado os pedaços mais baratos depois. Augusto parou de sorrir. Marcelo também. Helena virou uma página. A proposta mantém a operação. Preserva a maior parte dos postos de trabalho e injeta capital suficiente para cumprir o plano negociado com os credores. E tira de mim o controle. Você perdeu o controle antes de eu entrar na negociação. Marcelo abriu a boca. Nenhuma frase saiu. Na mesa havia documentos mostrando uma coisa que o orgulho dele não conseguia alterar. As dívidas, as garantias, os percentuais, os votos. Tudo tinha sido negociado ao longo de meses. Ele conhecia os termos, só não conhecia a pessoa que estaria sentada do outro lado no final. Augusto foi o primeiro a reagir. Isso não fecha. Helena virou para ele. Fecha. Você não tem capital para controlar isso. Eu não disse que tenho sozinha. Então quem manda de verdade? Joana sorriu. Você está preocupado? Augusto ignorou. Helena. Investidor não coloca dinheiro para brincar de reparação emocional. Concordo. Ela fechou a pasta. Por isso eles fizeram auditoria. O representante do grupo confirmou com um gesto. Helena continuou. E foi durante essa auditoria que apareceu uma coisa interessante. Marcelo sentiu o corpo endurecer. Augusto cruzou os braços. Que coisa! Helena puxou uma cópia antiga. O papel estava amarelado nas bordas. No topo havia o primeiro esquema da linha modular que ajudara a Vasconcelos a sair da crise anos antes. A letra era dela. Isso, Marcelo olhou. Augusto não. E justamente por isso Helena percebeu. Você já viu? Ney? Perguntou. Augusto ergueu os olhos. Já vi muito papel velho nessa empresa. Helena colocou outra folha ao lado. Depois outra. Versões internas. Datas. Códigos de arquivo. E uma lista de alterações feita meses depois do desaparecimento do caderno azul. Essa linha respondeu por uma parte importante do crescimento da Vasconcelos nos primeiros anos. Helena disse. E a lógica original veio do meu trabalho. Marcelo passou a mão pelo rosto. E eu usai. Todos olharam para ele. Helena também. Você sabe agora.
Ela respondeu. Marcelo apertou os dedos contra a mesa. Eu achei os arquivos. Augusto virou bruscamente. Que arquivos? Marcelo olhou para ele. Foi a primeira vez que Helena viu medo de verdade no rosto de Augusto. Não medo de perder dinheiro. Medo de alguma coisa antiga voltar. Helena percebeu e guardou aquilo. Ainda não era hora. O acordo foi aprovado no fim daquela tarde. Marcelo assinou porque a alternativa concreta era pior. Não perdeu tudo. Manteve participação minoritária. Manteve patrimônio. E recebeu a possibilidade de permanecer durante a transição. Mas não seria mais o dono que decidia sozinho. Quando a última assinatura terminou, ele ficou sentado. As outras pessoas começaram a sair. Helena fechou a pasta. Marcelo falou baixo. 3 anos. Ela parou. Que foi 3 anos atrás você estava naquela casa comigo. Helena esperou. Agora você é dona da empresa do meu pai. Ela apoiou a mão na cadeira. Não. Marcelo ergueu os olhos. Não o quê? Eu não sou dona da empresa do seu pai. Ela olhou os documentos sobre a mesa. Eu faço parte do grupo que controla a empresa que você quase perdeu. A frase ficou ali. Marcelo desviou o olhar. Helena caminhou até a porta. Você planejou isso desde que foi embora. Ela virou. Não. Então, quando Helena pensou antes de responder, quando apareceu uma empresa boa, cheia de gente competente, sendo destruída por decisões ruins. Marcelo soltou uma risada amarga. Você está falando da Vasconcelos ou de nós, Helena? Não respondeu. Saiu. No corredor. Joana esperava. Tá tremendo. Helena olhou para a própria mão. Estava. Não era assim que eu imaginei. Como imaginou, eu achava que ia sentir alguma coisa maior. Tipo, Helena guardou a caneta. Não sei. Joana deu de ombros. Talvez porque isso não seja o fim. Helena olhou através da porta de vidro. Lá dentro, Augusto falava com Marcelo. Os dois discutiam baixo. E havia uma coisa que continuava incomodando. O caderno. Os documentos. A forma como Augusto reagira. A aquisição tinha revelado a primeira grande verdade. Helena não era uma dona de casa que, por sorte, tinha aprendido a administrar. Durante anos, parte do que sustentou a Vasconcelos tinha sido construída também pelas mãos dela. E agora, 3 anos depois de ouvir que só servia para cuidar de uma casa, Helena tinha poder de decisão sobre a empresa que ajudara a erguer sem receber crédito. Mas ainda faltava uma resposta. Quem tinha tirado o caderno azul de sua gaveta tantos anos antes? E por quê? Antes de ir embora, Helena recebeu uma mensagem. Não tinha nome. Só um número que ela não reconheceu. Se você quer saber por que Augusto já conhecia aqueles papéis, pergunta a Teresa onde ela esteve na semana em que seu caderno sumiu. Helena leu 2 vezes. Joana percebeu. Que foi, Helena bloqueou a tela. Parece que a gente ainda não terminou. E se você estivesse no lugar da Helena, depois de descobrir que o homem que te chamou de incapaz construiu parte da própria empresa sobre um trabalho que também era seu, você daria a ele uma chance de continuar ali ou faria ele sentir, pela primeira vez, o peso de ser mandado por alguém que ele desprezou? Me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí, porque agora falta descobrir uma coisa que pode mudar até o jeito como Helena entende esses últimos anos. Na manhã seguinte, Helena não foi direto para Vasconcelos. Foi até Teresa. A antiga sogra morava num apartamento amplo nos jardins e recebeu Helena com a expressão de quem já sabia por que ela estava ali. Quer café? Não. Teresa apontou para a sala. Então senta. Helena permaneceu em pé. Tirou o celular da bolsa e colocou sobre a mesa. Meu caderno azul. Teresa não perguntou que caderno. Esse foi o primeiro erro. Apenas ajeitou a manga da blusa. Depois de 3 anos, você veio aqui falar de papel velho. Eu vim perguntar por que ele saiu da minha gaveta. Teresa manteve o rosto controlado. Você está me acusando. Não ainda. Que delicadeza. Helena puxou uma cadeira e finalmente sentou. Na semana em que ele sumiu, você entrou na nossa casa enquanto eu estava trabalhando. Eu entrava naquela casa toda semana. Entrava. Então Augusto viu o caderno logo depois. Teresa desviou os olhos por menos de 1 segundo.
Helena percebeu. Você pegou. A ex-sogra se levantou. Cuidado com o que você fala. Por quê? Por que controlar uma empresa não transforma suspeita em verdade? Helena ficou sentada. Engraçado você falar de controle. Teresa virou. Não vem aqui tentar me humilhar porque agora tá por cima. Eu não tô por cima de você. Não. Não. Eu só quero ouvir a verdade de alguém que passou anos me dizendo que eu precisava manter o equilíbrio do casamento. Teresa riu sem rumor e precisava. Equilíbrio para quem? O sorriso morreu. Helena continuou. Eu saí do meu emprego quando seu marido ficou doente. Ajudei Marcelo na empresa. Fiz conta. Organizei proposta, recebi fornecedor dentro de casa. E toda vez que eu tentava voltar para minha carreira, você dizia que a família precisava de mim. Precisava. Mas nunca precisou o bastante para reconhecer que aquilo era trabalho. Teresa se aproximou. Você quer que eu peça desculpa porque você resolveu brincar de empresária e deu certo? Helena soltou um sorriso pequeno. Você ainda fala assim. Assim como se diminuir o que eu faço, deixasse o Marcelo maior. Teresa parou. A frase acertou. Não porque fosse cruel, porque era precisa. Você não sabe o que foi criar aquele menino. Teresa disse. O pai dele só falava de resultado. Marcelo cresceu tentando provar que merecia aquela empresa. E eu tinha que desaparecer para ele conseguir, não distorce. Então explica. Teresa caminhou até a janela. Por alguns segundos, não respondeu. Quando falou, sua voz estava mais baixa. Eu achei seu caderno. Helena não se mexeu. Teresa continuou. Você tinha comentado que queria voltar a trabalhar. Marcelo estava desesperado com a fábrica. O pai dele ainda se recuperava. A empresa precisava daquela linha. Então você pegou. Eu levei para a fábrica, sem me perguntar. Eu ia devolver. E entregou para quem Teresa apertou os dedos. Augusto? Helena sentiu o estômago se fechar. Porque ele cuidava dos projetos com Marcelo. Naquela época, ele era assistente comercial. Ele sabia organizar as coisas. Helena quase riu. Organizar. Teresa se virou. Eu não roubei nada de você. Você tirou da minha casa um trabalho meu. Entregou para uma empresa e ficou calada quando ele apareceu depois como projeto interno. Marcelo precisava. E eu não. Teresa abriu a boca. Helena se inclinou um pouco. Agora responde essa parte olhando para mim. A ex-sogra não conseguiu. E foi aí que a segunda verdade apareceu. Não tinha sido apenas Augusto se aproveitando de um material antigo. Não tinha sido apenas Marcelo deixando o nome da esposa desaparecer aos poucos. Teresa havia iniciado aquilo. Não por dinheiro. Por uma convicção mais antiga e mais perigosa. Na cabeça dela, qualquer coisa que Helena produzisse dentro daquele casamento pertencia naturalmente ao projeto de vida do filho. Eu queria proteger a empresa da família. Teresa disse. Helena ficou alguns segundos em silêncio. Essa é sua defesa. Você não entende. Então me faz entender. Teresa levantou o queixo. Se Marcelo fracassasse naquela época, ele teria quebrado. Você viu como o pai tratava ele. Eu fiz o que uma mãe faria. Usou outra pessoa. Eu usei uma ideia. Que tinha uma pessoa atrás. Você era esposa dele. Helena assentiu devagar. Pronto. Pronto o quê? Era isso que eu precisava ouvir. Teresa deu um passo. Você vai fazer o quê? Com você, nada. A resposta pareceu ofendê-la mais do que uma ameaça. Nada. Você passou anos achando que tinha o direito de decidir quanto do meu trabalho podia desaparecer para proteger seu filho. Eu não vou passar mais um dia organizando minha vida ao redor das suas escolhas. Helena pegou o celular. Teresa segurou a borda da mesa. E Marcelo. Helena parou. Marcelo vai responder pelas escolhas dele. Você vai tirar a empresa dele. Helena olhou para a ex-sogra. Não. Teresa, ele tirou a empresa dele mesmo. Eu só fui a pessoa que chegou quando ela precisava de outro dono. Teresa não respondeu. Quando Helena já estava perto da porta, a voz veio atrás dela. Se você tivesse amado ele de verdade, teria ajudado. Helena virou uma última vez. Eu ajudei por anos. Depois saiu. Na Vasconcelos.
O primeiro mês da nova gestão foi pior do que Helena esperava. Ela apresentou um plano para reorganizar fornecedores, reduzir linhas pouco rentáveis e recuperar prazos. No papel, funcionava. Na fábrica, não. 2 fornecedores recusaram novas condições. Um cliente grande adiou pedidos. E parte da equipe enxergou Helena como a ex-esposa que tinha comprado a empresa para se vingar. Augusto aproveitou. Não precisava inventar muita coisa. Bastava perguntar: vocês confiam mesmo numa pessoa que nunca administrou uma fábrica desse tamanho? A dúvida correu. Numa quinta-feira, a produção parou por falta de um componente simples. Helena entrou numa reunião com 8 pessoas falando ao mesmo tempo. Joana se aproximou. Dá para comprar de emergência. Quanto Joana mostrou? Era quase o dobro. Helena fechou os olhos por um instante. Seu primeiro plano tinha falhado. E, pela primeira vez, desde que assumira o controle, ela sentiu o peso real da cadeira. Não era suficiente estar certa sobre Marcelo. Agora precisava estar certa sobre a empresa. Um supervisor mais velho, que quase nunca falava nas reuniões, levantou a mão. Tem uma opção. Todos se calaram. Helena olhou para ele. Qual? Um fornecedor menor de Guarulhos. A gente parou de comprar dele há anos, porque Augusto dizia que não tinha escala. Tem qualidade? Tem. Para quanto? Não para tudo. Helena puxou uma cadeira. Então não vamos pedir tudo. Augusto, do outro lado da mesa, riu. Vai redesenhar a produção inteira. Por causa de fornecedor pequeno, Helena olhou para ele. Você tem opção melhor? Tenho. Aceita o preço do atual e para de brincar. Algumas pessoas baixaram os olhos. Helena não. Você gosta muito dessa palavra. Né? Que palavra brincar? Augusto abriu os braços. Se a carapuça. Helena o interrompeu. Quantas vezes esse fornecedor pequeno tentou voltar? O supervisor respondeu. 3. E quem recusou? O homem olhou para Augusto. Ninguém precisou dizer. Helena voltou-se para ele. Você recusou 3 vezes sem trazer a análise para a diretoria. Augusto fechou a expressão. Porque não fazia sentido. Para a empresa ou para você? Cuidado. Com que Augusto se inclinou. Você acha que porque ganhou algumas ações pode chegar aqui e tratar quem construiu isso como empregado? Marcelo estava no fundo da sala. Até aquele momento, não tinha dito nada. Helena respondeu. Você é empregado. O silêncio foi imediato. Augusto riu. E você acha que sabe mandar? Helena deslizou uma pasta pela mesa. Osailea. Ele não tocou. Que isso? Pagamentos do Pontal. Augusto empalideceu. Helena continuou. O fornecedor que vazava nossas propostas também pagava uma consultoria pertencente ao seu cunhado. Marcelo levantou o rosto. Augusto tentou falar. Helena não deixou. Não prova que você recebeu dinheiro para vazar informação. E eu não vou fingir que prova. Augusto respirou pelo nariz. Então cala a boca. Mas prova conflito que você nunca declarou. E prova que você manteve um fornecedor pior enquanto bloqueava alternativas mais baratas. Você está montando história. Não. Helena fechou a pasta. Eu estou encerrando sua participação na gestão com base no que já foi documentado e revisado. Augusto olhou para Marcelo. Você vai deixar? Marcelo não respondeu. Marcelo. Ele deu um passo. Durante anos, Augusto tinha sido a voz que confirmava tudo que Marcelo queria acreditar. Que Helena era amadora. Que crescer sempre era melhor. Que fornecedor leal valia mais do que fornecedor eficiente. Que admitir dúvida era perder a autoridade. Marcelo olhou para ele. Vai embora. Augusto soltou uma risada. Você é patético. Marcelo não reagiu. Perdeu a mulher. Perdeu a empresa. E agora vai obedecer ela. Dessa vez, Helena respondeu. Não. Pela primeira vez, ele está respondendo pela decisão dele. Augusto pegou a pasta. Antes de ser. Parou diante dela. Você acha que venceu? Helena sustentou o olhar. Hoje não. Então aprende uma coisa. Essa empresa engole gente como você. E ele abriu a porta. Helena respondeu. Antes que saísse. Talvez.
Mas você acabou de ser cuspido. A porta fechou. Ninguém riu. Não precisava. Nos 2 meses seguintes, a recuperação foi lenta. O fornecedor menor assumiu parte da produção. Outros entraram depois. Helena cancelou uma linha que gostava. Manteve outra que Joana queria cortar e perdeu um cliente que se recusou a aceitar novos prazos. Nem toda decisão funcionou, mas os atrasos começaram a cair. O caixa parou de piorar. E, aos poucos, a conversa dentro da empresa mudou. Não porque Helena exigiu respeito, porque passou a estar presente quando as decisões davam errado. Marcelo também mudou de lugar. O contrato de transição dava a ele uma função executiva limitada. No começo, ele odiava pedir aprovação. Odiava ainda mais quando a aprovação vinha de Helena. Uma tarde, entrou na sala dela com uma proposta. Quero reabrir a negociação com a Rede Horizonte. Helena leu. Com esse desconto é o que eles querem. E você? Eu quero recuperar o cliente. Ela devolveu o papel. Não. Marcelo apertou a mandíbula. Você nem terminou. Terminei. Helena, Marcelo. Essa margem coloca a fábrica de novo no mesmo problema. É um cliente estratégico. Foi isso que você falou 3 anos atrás. Ele ficou calado. Helena esperou o ataque. Não veio. Marcelo puxou a cadeira e sentou. Tá. Ela ergueu os olhos. Tá, me mostra onde eu tô errando. Helena não respondeu imediatamente. Aquela era uma frase que ele nunca tinha dito quando eram casados. Ela girou a folha na direção dele. Você calculou produção. Não calculou retrabalho. Marcelo aproximou-se. Aqui e aqui. Ele analisou. Se eu mudar o prazo, talvez. Talvez Helena quase sorriu. Eu não sei tudo. Marcelo olhou para ela. Yosai. A frase poderia ter sido uma provocação anos antes. Dessa vez, não era. Ele passou a mão na borda do papel. Eu achei seus arquivos antigos. Helena ficou quieta. Eu devia ter colocado seu nome naqueles projetos. Devia. E devia ter perguntado antes de usar. Devia. Marcelo assentiu. Não pediu que ela diminuísse a resposta. Eu também devia ter ouvido quando você falou da Horizonte. Devia. Ele soltou uma risada curta. Você não vai facilitar. Né? Não. Justo. Helena o observou. Você quer que eu diga que tá tudo bem? Quero. Não tá. Marcelo baixou os olhos. Usai. Mas pode ficar. Ele levantou o rosto. Pode. Um dia. Marcelo assentiu. Era pouco. Mas, pela primeira vez. Ele não tentou transformar pouco em mais. 6 meses depois, a fase de transição terminou. O conselho decidiu que a antiga função de Marcelo seria extinta. Ele poderia vender o restante da participação e sair, ou se candidatar a uma posição operacional menor, sem poder especial por ter sido dono. Marcelo recebeu a notícia numa sexta-feira. Na segunda, entrou na sala de Helena. Ela estava revisando um relatório. Tem um minuto? Tenho. Ele sentou. Não trouxe advogado. Não trouxe Teresa. Nem tentou falar do sobrenome da família. Quero ficar. Helena colocou a caneta na mesa. Em qual função? Desenvolvimento comercial. Tem processo seletivo. Yosai. E você não vai entrar como diretor. Isai. Nem responder direto para mim. Melhor ainda. Helena quase sorriu. Marcelo abriu uma pasta. Preparei um plano. Ela olhou. Você preparou. Eu mesmo. Sem Augusto essa doeu. Era pra dur. Marcelo aceitou. Helena começou a ler. O plano era bom, não brilhante. Bom. Pela primeira vez, Marcelo tinha feito uma proposta que não dependia de tamanho, prestígio ou promessa grandiosa. Fazia sentido. Helena fechou a pasta. Eu vou encaminhar. Ele ficou sentado. Só isso. Você esperava o quê? Marcelo riu. Não sei. Talvez um bem-vindo de volta. Senhor Vasconcelos. Você está se candidatando? Verdade. Ele levantou. Na porta. Parou. Helena. Oi. Você lembra daquela noite? Ela não precisava perguntar qual.
Lembro. Eu falei que você só servia para cuidar da casa. Helena apoiou as costas na cadeira. Falou. Marcelo olhou ao redor da sala que um dia tinha sido dele. Eu não fazia ideia do que você era capaz. Helena balançou a cabeça. Esse nunca foi o problema. Não. Você não precisava saber do que eu era capaz para me respeitar. Marcelo ficou imóvel. Depois assentiu. E saiu. Helena voltou para o relatório. 3 semanas depois, Marcelo foi contratado. Não por ela. Passou pelas entrevistas. Recebeu uma proposta menor do que imaginava e aceitou. No primeiro dia, chegou antes do horário. Joana encontrou Helena olhando pela divisória de vidro. Tá gostando? Do quê? Da vingança. Helena sorriu. Do outro lado, Marcelo esperava um gerente explicar os novos procedimentos. O homem que um dia entrava naquela empresa como dono, agora segurava um crachá de funcionário. Um pouco. Helena admitiu. Joana riu. Finalmente, Helena pegou a bolsa. Vamos almoçar. Você vai deixar ele aí, ele sabe se cuidar. Joana ergueu uma sobrancelha. Helena abriu a porta. Antes de sair. Olhou uma última vez para a placa discreta na parede da recepção. Vasconcelos Aroeira. 3 anos antes. Marcelo tinha dito que ela só servia para cuidar de uma casa. No fim, ele estava errado até nisso. Helena sabia cuidar de uma casa, sabia cuidar de uma equipe, sabia cuidar de uma empresa e, quando finalmente, aprendeu a cuidar de si mesma. Ninguém mais conseguiu decidir qual deveria ser o tamanho da vida dela. Marcelo levantou os olhos quando ela passou. Helena. Ela parou. Que foi ele ergueu uma folha. Preciso da assinatura da diretoria. Helena apontou para o corredor. Com a sua gerente. Marcelo olhou na direção indicada e soltou uma risada. Tá bom, chefe. Helena arqueou a sobrancelha. Não exagera. Ele sorriu. Dessa vez, ela também. E seguiu andando. Se essa história te marcou, me conta qual momento ficou com você quando Helena saiu de casa sem aceitar mais ser diminuída. Quando entrou na sala como uma das novas donas da Vasconcelos. Ou quando Marcelo precisou pedir uma oportunidade para trabalhar na empresa que antes chamava de dele. Conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para ouvir as próximas histórias com a gente. Manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje, que cuidar dos outros nunca significa deixar de cuidar de si. E deixa seu like para mais gente conseguir encontrar essa história.